O milionário em lágrimas, ao ser salvo de enterro vivo por um mendigo negro, com segredo inesperado. Ricardo era o rei de São Paulo, um homem de negócios que parecia ter tudo. Seu apartamento, gigante, enchia os olhos com luzes de vidro e aço, espelhando a cidade abaixo. No estacionamento, uma fila de carros esportivos brilhava sob o sol, reluzentes como troféus de uma vida que muitos só sonham. As festas? Ah, essas eram lendas, tão glamurosas que até as estrelas do Brasil queriam estar ali. Música alta, risadas douradas, copos tilintando, um luxo que escondia bem mais do que aparentava. Mas no auge dessa riqueza toda, tudo desabou rápido, como um vidro estilhaçado. Traição, golpe sujo. Aqueles que ele chamava de aliados, que andaram lado a lado em seus negócios, deram a facada fatal. E não foi só uma queda nos números, não. Um plano cruel, frio, o levou pro fundo do poço, literalmente. Ricardo acordou em uma cova rasa, a terra úmida pressionando seu corpo, o ar rarefeito batendo forte no peito. A escuridão apertava seus olhos, e o silêncio era um grito que esmagava sua cabeça. "Socorro! Ninguém vai me ouvir!" sussurrou ele, a voz tropeçando, engasgada entre o medo e a dor. Seu coração martelava frenético, as mãos cavavam a terra sem força. Lá fora, a cidade seguia sua rotina, alheia ao drama daquele homem enterrado vivo. Ladrões? Aliados? Não se sabia. Só o desespero, um nó na garganta que parecia querer arrancar sua alma dali. Então, de repente, uma presença. Algo se aproximava do monte de terra. Um homem, com roupas gastas e olhar cansado. Samuel, um mendigo, gente que o mundo parecia ter esquecido. Ele ouviu os gemidos abafados, o som da agonia sussurrando entre a lama. Por um instante, hesitou. As mãos tremiam, a sombra do passado pesado envolvendo seus dedos como correntes invisíveis. Samuel sabia o que era trair. Sabia o que era abandonar alguém, e aquele rosto de pânico brotando do chão lhe cortava o peito. Mas era compaixão, aquela que ninguém esperava de um homem marcado pela vida. Então ele começou a cavar, mão por mão, os olhos nos olhos, cavando as histórias travadas entre eles. Ricardo, arrogante e raivoso, tentando entender quem era aquele desconhecido que o tirava da morte. Samuel, carregando um fardo invisível, lutando contra os fantasmas do que ambos já foram. Quando Ricardo finalmente se libertou, a atmosfera mudou. Não era só sobrevivência agora. Era confronto, tensão cortando o ar como faca afiada. Samuel, de repente, não era mais um simples mendigo. Ele era o sócio traído, o nome que Ricardo jurou nunca mais ouvir. Um segredo que vira o mundo de ambos de cabeça para baixo, enterrando sonhos numa mistura amarga de dó, raiva e vingança. As máscaras caem, as feridas expostas, e a pergunta paira pesada: quem vai ceder? Quem vai romper a barreira do ódio? Até onde estão dispostos a sacrificar para encontrar um novo caminho? A cidade lá fora segue agitada, mas aqui, naquele buraco de terra e segredos, o duelo dali será uma batalha ainda maior. E agora? Eles vão se ajudar a se salvar? Ou esse encontro vai ser o fim de tudo que restou? A resposta está presa no silêncio entre eles e nas sombras do passado que insistem em voltar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo e Samuel se encararam, o olhar trocando sentimentos que antes estavam enterrados. O ar ao redor parecia pesado e a tensão quase palpável. Mas antes que qualquer um pudesse falar,
Um som distante cortou a atmosfera. Passos apressados na terra, seguidos de vozes que se aproximavam, altas e preenchidas de risadas presunçosas. Olha só o que encontramos aqui! Uma voz familiar, arrogante. Era Marco, o principal traidor, acompanhado de 2 capangas. O coração de Ricardo afundou. A traição se tornava ainda mais real, como se um punhal tivesse sido fincado em sua carne. Ricardo, meu amigo, achei que tinha dado um jeito em você. Marco riu, o som muito mais sombrio do que um riso deveria ser. Mas parece que alguém teve um pouco de compaixão, não é? Ele apontou para Samuel, os olhos brilhando com desprezo. E o que temos aqui? O miserável tentando salvar o seu rei? Ricardo, ainda coberto de terra e confuso, sentiu uma onda de raiva. Se você está aqui, isso significa que está com medo. Vocês pensaram que me enterraram, mas eu estou de volta, gritou, a voz carregada de desespero e determinação. Voltar? Para quê? Para mais mentiras e traições? Marco provocou, avançando. Mas ao se aproximar, um brilho passou rapidamente pelos olhos de Samuel. Ele parecia transformar-se, mudando de posição. Não mais um mendigo apático, mas alguém pronto para defender a honra de sua própria história e de Ricardo. Espere. Samuel ergueu a mão, interrompendo a onda de provocações. Mas, Ricardo, você me traiu também. Você se esqueceu de quem eu sou? A confiança que você quebrou não é só sua. O tom de sua voz agora era firme, como se ele tivesse recuperado algo que estava perdido. Isso não importa agora, gritou Ricardo, caindo na raiva. Você me salvou, devemos nos unir contra ele. Mas as palavras pareciam ter pouco efeito. O olhar de Samuel carregava mais do que raiva. Havia dor, escolha e algo que Ricardo não conseguia identificar. Antes que a discussão pudesse aprofundar, uma explosão de voo cortou o céu. Algo pesado caiu sobre a terra, fazendo a poeira subir. E os homens pararam, fixando os olhos na origem do barulho. Era um carro de polícia, que havia encostado a poucos metros. Sirenes ligadas, a luz azul piscando e refletindo em seus rostos. Saia do carro, todos vocês! Uma voz autoritária ecoou, quebrando o clima. Mas então a verdadeira reviravolta aconteceu. 2 figuras saíram do veículo. A primeira foi uma policial, determinada e firme. E a segunda era Clara, a esposa de Ricardo, que todos acreditavam estar longe. Não pode ser, a voz dele mal saiu, enquanto seu coração batia descompassado. Ricardo, Clara gritou, correndo em direção a ele. Eu não sabia que você estava aqui. Eu pensei que estivesse... Não consegui acreditar nas mentiras que todos contaram. Você não sabe o que aconteceu. Eles me traíram, Clara. Eles estão tentando acabar comigo. Os olhos de Ricardo brilhavam de confusão e esperança, mas também de dúvida. Ele jamais imaginara a presença dela, e menos ainda que poderia haver algo mais profundo em sua volta. Mas então Clara olhou para Samuel. Quem é ele? A pergunta era direta e as palavras cortaram o ar entre eles como um fio afiado. A tensão explodiu. Tudo parecia se fragmentar. Alianças, traições, segredos. O que Samuel iria responder? E mais importante, o que Clara estava escondendo ao voltar? A cidade abaixo continuava sua rotina, alheia ao novo drama que se desenrolava. Mas neste momento, o verdadeiro jogo de poder e revelações acabara de começar. E agora, o que cada um estava disposto a sacrificar era incerto. O silêncio ficou pesado, aguardando a próxima jogada. Ricardo e Samuel se encararam, o olhar trocando sentimentos que antes estavam enterrados. O ar ao redor parecia pesado, a tensão quase palpável. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um som distante cortou a atmosfera. Passos apressados na terra, seguidos de vozes que se aproximavam, altas e preenchidas de risadas presunçosas. Olha só o que encontramos aqui! A voz arrogante de Marco ecoou, trazendo arrepio à espinha de Ricardo. Ele não podia acreditar que estava ali. O traidor, logo ali. Era como um fantasma do passado que se recusava a ir embora. Ricardo, meu amigo, achei que tinha dado um jeito em você. Marco riu, fazendo ecoar uma risada sombria que parecia dançar na tumultuada cena.
Os capangas de Marco cercaram o espaço, rindo do desespero exposto. A pressão aumentava. Ricardo, ainda coberto de terra, sentiu o peso de ser novamente o alvo. Se você está aqui, isso significa que está com medo. Vocês pensaram que me enterraram, mas eu estou de volta, gritou. A determinação queimando em sua voz, mas as palavras não pareciam ter efeito. Então Clara apareceu. Ricardo! A policial que acompanhava era só um detalhe para ele naquele instante. O olhar de Clara atravessou o tempo e o espaço, colidindo com as fragilidades de sua alma. Eu não sabia que você estava aqui. Eu pensei que estivesse... Não consegui acreditar nas mentiras que todos contaram. Você não sabe o que aconteceu. Eles me traíram, Clara. Eles estão tentando acabar comigo. O desespero transbordava, mas o tempo parou quando Marco olhou para Clara, seus olhos brilhando com malícia. Olha, meu amigo, a querida esposa retornando no momento exato. Coincidência? As palavras dele cortaram como faca. Ricardo sentiu o coração apertar, mas Clara não se intimidou. Em vez disso, seu olhar se tornou sombrio e um silêncio pesado se instalou. Você não entende, Clara. Ele é... O que Ricardo queria dizer ficou preso na garganta. Então Carlos, o capanga mais próximo de Marco, deu um passo à frente. Você realmente não sabe? A verdade pode ser bem mais estranha do que você imagina. Ele olhou para Clara com um sorriso provocador. São segredos. Todos nós temos segredos, não é mesmo? O ar ficou mais denso e os batimentos cardíacos de Ricardo ecoaram em sua cabeça. O que Carlos sabia? Antes que alguém pudesse perguntar, ele fez um gesto rápido. Um celular pingou na mão de Clara e a tela iluminou seu rosto, revelando uma mensagem. A expressão dela mudou instantaneamente e um frio intenso invadiu o momento. O sorriso de Marco se alargou, como se previvesse uma revelação devastadora. Ricardo chamou, a urgência em sua voz. O que você está escondendo? Ricardo, eu... As palavras dela hesitaram. E antes que pudesse continuar, uma explosão estrondou do carro da polícia, um clarão que ofuscou a visão de todos e fez a terra tremer sob seus pés. Uma fumaça densa começou a se espalhar, obscurecendo tudo ao redor. Os gritos e risadas de momentos antes se tornaram um caos absoluto. Ricardo começou a engasgar, a fumaça ocupando seu peito, mas o verdadeiro terror estava nos olhos de Clara. Quando a poeira assentou, um fragmento de vidro caiu do teto do carro e atingiu a perna de Samuel, fazendo-o tropeçar e cair. Enquanto tentava se levantar, seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e então tudo pareceu parar. Samuel! Ricardo gritou. Mas no fundo sabia que algo não estava certo. A tensão no rosto de Clara, as palavras ainda não ditas, a presença de Samuel, tudo girou. E então, em meio ao pó, veio a verdade gélida como uma faca afiada. Samuel não era apenas um mendigo. A última revelação que Carlos tinha era uma bomba. Aquela mensagem no celular de Clara era uma gravação, não de Ricardo, mas de Samuel. E a gravação mostrava o momento em que um golpe foi arquitetado, um plano que unia Clara e Samuel em algo muito mais profundo. O que realmente aconteceu? A cidade ainda girava lá fora, mas ali, no meio do caos, segredos prestes a explodir transformavam tudo. Samuel, traidor ou aliado? E Clara, por que estava envolvida? O silêncio no ar agora se tornava um grito ensurdecedor, e a tensão era palpável, como se o mundo ao redor estivesse prestes a desmoronar. Ricardo ficou paralisado, sem saber o que pensar. Os olhares de Clara e de Samuel trocavam chamas, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. O estrondo do impacto ainda ecoava na cabeça dele. O celular na mão de Clara iluminou seu rosto. O tempo parecia ter congelado, e por um momento, tudo o que existia era aquele pequeno aparelho e a ansiedade pulsante no ar. — Clara, o que está acontecendo? Ricardo forçou, seu coração acelerado. A expressão dela se contorceu em dor,
e Ricardo soube que algo estava muito, muito errado. Ele sentiu o peso das expectativas, a tensão cortando a atmosfera como uma faca. Clara respirou fundo, fechando os olhos por um instante, como se estivesse pesando cada palavra que poderia sair de seus lábios. Ricardo, eu... Não sei como te dizer isso. A voz dela vacilou e a frustração explodiu dentro dele. Ela estava escondendo alguma coisa crucial. Diga logo! Ele não podia mais suportar. Uma onda de pânico a levou a apertar o celular. Samuel, ainda dolorido no chão, olhou para ambos, seus olhos refletindo desconfiança. Ele sentia que o cerco se fechava, que cada segundo estava repleto de revelações que poderiam mudar tudo. Eu estava com Samuel antes de você ser enterrado. As palavras dela caíram pesadas, como gelo no coração de Ricardo. O choque fez seu corpo tremer. Ele veio até mim, me contou sobre o plano. Eu achei que poderia te proteger. Que poderia proteger? Ou talvez você estava no meio de tudo isso? Clara, como você pôde? As lembranças dos momentos juntos começaram a parecer efêmeras. A confiança era o espelho quebrado. E por que Samuel estava ao seu lado? De repente, tudo o que Ricardo pensava saber estava em ruínas. Ricardo, escute! Precisamos nos unir! Samuel interrompeu. Sua voz é sólida, mas suas mãos tremiam. Eu não sou teu inimigo. O que eu fiz foi por você. Eu queria acabar com isso, mas não consegui. Eu não consegui! Calha a boca! Você me traiu! Você não sabe o que é lealdade! A raiva explodiu em um grito, e as palavras de Ricardo cortaram o ar. Marco e seus capangas estavam lá, assistindo à cena, o sorriso deles se alargando como se estivessem diante de um espetáculo. A vida de Ricardo, sua honra, estava se desintegrando diante dos seus olhos. Samuel, você sabia que eu era inocente, não sabia? Clara suplicou, um fio de desespero na voz. O silêncio pesado aumentou a angústia no clima, enquanto Samuel olhava para ela, confuso e magoado. Então a verdade irrompeu como uma tempestade. Uma voz feminina do fundo do carro da polícia cortou a tensão. Chega! Agora é a minha vez de falar. Uma mulher surgiu, com o distintivo brilhando no peito e uma expressão feroz. Com uma segurança implacável, ela avançou na direção deles. Era uma nova policial que ninguém havia notado antes, e seu olhar firmemente fixo em Clara. Clara, você tem um mandado de prisão contra você. A investigação sobre o seu envolvimento no golpe é mais profunda do que você imagina. Você está presa. As palavras tiveram o efeito de uma bomba explodindo. O desespero tomou conta do ambiente. Não pode ser. Clara balançou a cabeça, seus olhos se arregalando em incredulidade. O que está acontecendo? Você está de brincadeira? Ricardo não conseguia compreender. A cena era absurda demais para ser real. Ele não sabia se estava assistindo a um pesadelo ou a uma nova tragédia em cena. Mas a policial continuou, sem se deter. Samuel, você também. A gravação que você fez não é só uma gravação. Ela tem informações que podem prender Clara e expor todo o plano para as autoridades. O mundo de Ricardo desmoronou. Uma mistura de raiva, traição e um medo devastador. Ele olhou entre os dois, buscando descobrir um traço de lucidez, mas tudo parecia confuso. Preparava-se para um grito de revolta, mas um estalo de realidade o atingiu. Aquela chama de esperança que ele achava estar acesa estava agora se apagando. O céu começou a escurecer. A cidade, lá fora, parecia esquecer daquele burburinho humano. Mas ali, entre segredos e traições, o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que mais estava por vir? O que mais estava oculto nas sombras da verdade? O silêncio se intensificou, e a única certeza era que a partir daquele momento, nada seria como antes. Ricardo ficou paralisado, sem saber o que pensar. O olhar de Clara e de Samuel trocava chamas, enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor. O estrondo do impacto ainda ecoava em sua cabeça. O celular na mão de Clara iluminou seu rosto.
O tempo parecia ter congelado, e por um momento, tudo o que existia era aquele pequeno aparelho e a ansiedade pulsante no ar. Clara, o que está acontecendo? Ricardo forçou, o coração acelerado. A expressão dela se contorceu em dor, e Ricardo soube que algo estava muito, muito errado. Ele sentia o peso das expectativas, a tensão cortando a atmosfera como uma faca. Clara respirou fundo, fechando os olhos por um instante como se estivesse pesando cada palavra que poderia sair de seus lábios. Ricardo, eu não sei como te dizer isso. A voz dela vacilou e a frustração explodiu dentro dele. Ela estava escondendo alguma coisa crucial. Diga logo! Ele não podia mais suportar. Uma onda de pânico a levou a apertar o celular. Samuel, ainda dolorido no chão, olhou para ambos, seus olhos refletindo desconfiança. Ele sentia que o cerco se fechava, que cada segundo estava repleto de revelações que poderiam mudar tudo. Eu estava com Samuel antes de você ser enterrado. As palavras dela caíram pesadas, como gelo no coração de Ricardo. O choque fez seu corpo tremer. Ele veio até mim, me contou sobre o plano. Eu achei que poderia te proteger, que poderia. Proteger? Ou talvez você estava no meio de tudo isso. Clara, como você pôde? As lembranças dos momentos juntos começaram a parecer efêmeras. A confiança era um espelho quebrado. E por que Samuel estava ao seu lado? De repente, tudo o que Ricardo pensava saber estava em ruínas. Ricardo, escute, precisamos nos unir. Samuel interrompeu, sua voz sólida, mas suas mãos tremiam. Eu não sou teu inimigo. O que eu fiz foi por você. Eu queria acabar com isso, mas não consegui. Eu não consegui. Calha a boca, você me traiu. Você não sabe o que é lealdade. A raiva explodiu em um grito e as palavras cortaram o ar. Marco e seus capangas estavam lá, assistindo à cena, o sorriso deles se alargando como se estivessem diante de um espetáculo. A vida de Ricardo, sua honra, estava se desintegrando diante dos seus olhos. Samuel, você sabia que eu era inocente. Não sabia? Clara suplicou, um fio de desespero na voz. O silêncio pesado aumentou a angústia no clima, enquanto Samuel olhava para ela, confuso e magoado. Então, a verdade rompeu como uma tempestade. Uma voz feminina do fundo do carro da polícia cortou a tensão. Chega! Agora é a minha vez de falar. Uma mulher surgiu, com um distintivo brilhando no peito e uma expressão ferina. Com uma segurança implacável, ela avançou na direção deles. Era uma nova policial, e seu olhar era firme, tão implacável que congelou a cena. Clara, você tem um mandado de prisão contra você. A investigação sobre o seu envolvimento no golpe é mais profunda do que você imagina. Você está presa. As palavras tiveram o efeito de uma bomba explodindo. O desespero tomou conta do ambiente. Não pode ser. Clara balançou a cabeça, seus olhos se arregalando em incredulidade. O que está acontecendo? Você está de brincadeira? Ricardo não conseguia compreender. A cena era absurda demais para ser real. Ele não sabia se estava assistindo a um pesadelo ou a uma nova tragédia em cena. Mas a policial continuou, sem se deter. Samuel, você também. A gravação que você fez não é só uma gravação. Ela tem informações que podem prender Clara e expor todo o plano para as autoridades e o envolvimento de vocês dois. O mundo de Ricardo desmoronou. O choque era tão intenso que ele mal conseguia pensar. Ele olhou entre os dois, buscando descobrir um traço de alguma verdade nessa confusão. Mas tudo parecia confuso. Era como se uma cortina tivesse sido puxada, revelando não só a traição, mas uma trama muito mais profunda. Quem é você? Samuel questionou, a voz embargada. A policial não hesitou. Licença. Sou a detetive Soares. Você estava sendo monitorado, Samuel. A gravação com os detalhes do golpe não é apenas sua. Clara está no centro desta conspiração. A revelação foi um golpe na cara. Ricardo sentiu uma dor intensa pressa em seu peito, enquanto vozes distantes ecoavam. Samuel e Clara se tornaram símbolos de uma traição inimaginável. Desculpa, Ricardo. Eu não sabia que seria assim. Clara começou.
mas o desespero nos olhos dela não conseguia mais dar sentido a nada. Samuel, você não é quem realmente pensava. Ricardo se virou para ele, a voz tremendo. Você estava com ela o tempo todo? Não era assim. Samuel abriu as mãos, desesperado. Era tudo uma tentativa de te salvar. O ar ficou tão pesado que Ricardo quase não conseguia respirar. As revelações eram um pesadelo. E quando o vento começou a soprar, trazendo a poeira do chão e o cheiro de corda de incêndio, parecia que o mundo estava desmoronando. O passado e o presente colidiam em uma explosão de lealdades quebradas. E antes que alguém pudesse reagir, um forte barulho ressoou. O carro da polícia, ainda cercado de fumaça, começou a tremer. Algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? Todo o mistério estava prestes a ser revelado, e o caos crescendo os envolvia em abraço mortal. Ricardo sabia que ali, naquele momento, tudo o que ele acreditou estar seguro estava prestes a desmoronar. E a única certeza era que segredos ainda mais sombrios estavam escondidos nas sombras. O silêncio se prorrogou em um grito ensurdecedor, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente continuaria aliado a quem? E qual seria o preço a ser pago? O carro da polícia tremeu mais uma vez. A pressão estava tão intensa que a tensão corroía o ar, como uma nuvem pesada prestes a despencar. Clara olhou para Ricardo e Samuel, seus olhos refletindo não só medo, mas um pânico absoluto. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela balançava a cabeça, como se tentasse afugentar uma mala sombra que estava crescendo. A detetive Soares, firme como uma rocha, apontou para Clara e Samuel. Vocês dois estavam juntos e, de alguma forma, toda essa situação está ligada. O que você fez, Clara? O que você não me contou? A voz da policial era como um gongo, ecoando no silêncio tenso que havia se formado. Eu não tinha escolha. Eu não sabia para quem mais correr. Clara começou, mas seu olhar desviou para Samuel, a dúvida mudando a expressão em seu rosto. A confusão tomava conta, e o pânico começava a se transformar em desespero. Escolhas, você fez as piores. Você me usou. Samuel disparou, a voz tremendo de fúria e dor. O olhar dele, antes de súplica, agora estava cheio de indignação. O peso da traição queimava. Quantas vezes você realmente estava ao meu lado? Eu estava tentando proteger você. Proteger o Ricardo. Vocês não entendem! Clara gritou, as palavras como facadas no ar. O clima esquentou ainda mais enquanto os capangas de Marco olhavam com sorrisos cínicos, satisfeitos com o caos que estavam criando. E então, a situação virou. Um som ensurdecedor quebrou a tensão, uma explosão vinda do céu. O movimento de um helicóptero passou como um vulto, fazendo sombra sobre todos ali. Clara, em estado de choque, caiu de joelhos. O chão tremia sob eles. Um pacote preto caiu, a terra levantando uma onda de poeira e pânico. Cuidado! Samuel gritou, empurrando Clara para o lado, enquanto Ricardo recuava, totalmente sem saber o que estava acontecendo. A explosão trouxe consigo um denso cheiro de fogo e metal. E então a verdade iluminou o ar como um relâmpago. Do pacote, algo começou a se desfazer. Era um dispositivo, um gravador que Isaac, o amigo de Clara, segurava na mão, a expressão de traição estampada em seu rosto. Clara, eu procurei por você. Por que você não me contou que tinha se encontrado com ele? Eles não confiam em você. Ele arremessou o gravador no chão, e as palavras ecoaram, amplificadas pelo barulho do helicóptero. Todos ficaram paralisados. O olhar de Ricardo atravessou Samuel, e então, Clara. Tudo confluiu em um único instante de revelação. O segredo que unia Clara e Samuel era mais sombrio do que qualquer traição. Não era apenas uma questão de sobrevivência. Era uma rede de mentiras que agora desmoronava. Isaac! Clara balançou a cabeça em descrença. O que você está fazendo aqui? Eu vim salvar você, mas você não pode mais negar o que fez.
gritou ele, a raiva transbordando. O silêncio que se seguiu foi profundo, mais pesado do que qualquer coisa antes. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O helicóptero começou a descer e as portas se abriram. Homens armados saltaram, cercando o local. A operação começou. Todos no chão. A autoridade estrondosa das vozes arrasou as últimas esperanças. Ricardo, em meio ao caos, olhou ao redor, sentindo que as paredes começavam a se fechar. Clara, Samuel, tudo o que ele conhecia estava explodindo em direções que ele nunca poderia prever. O que realmente unia aquela trindade? Traição? Amor? Perigo iminente? A cidade lá fora continuava ocupada, mas dentro desse pequeno campo de batalha, o mundo deles estava prestes a se reverter em cinzas. A explosão do helicóptero em cima deles trouxe à tona uma nova verdade. Ricardo percebeu que Clara não era a única que guardava segredos. O que todos escondiam poderia destruir não só a relação deles, mas cada um individualmente. E enquanto as sombras se aprofundavam, a única pergunta remanescente ecoava uma verdade horrenda. Quem iria sobreviver ao final? O silêncio que se seguiu se transformou em um grito desesperado por respostas, e tudo que antes parecia ser sólido agora se limitava a uma fina camada de gelo prestes a romper. O carro da polícia tremia, e o caos se instalou. Clara caiu de joelhos, os olhos arregalados, enquanto a detetive Soares intensificava seu olhar sobre ela e Samuel. Ricardo sentiu que o chão sob seus pés se desfazia, um vórtice de dúvidas e medos. Ali, eles não eram mais aliados, eram todos suspeitos. Agora é a hora da verdade, Soares anunciou, a voz firme cortando o pânico. As portas do carro se abriram, e os homens armados cercaram o local. Mas algo ainda mais intenso estava prestes a acontecer. Antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar. "Mãe!" Uma voz infantil irrompeu do fundo, e todos pararam. Ricardo virou-se rapidamente, o coração batendo mais rápido. Uma garotinha de cerca de 6 anos apareceu detrás de um arbusto, os olhos cheios de lágrimas. Era a filha de Clara. "Mãe, me busca, tô com medo!" O mundo ao redor parou. Clara olhou para sua filha e, num instante, a tensão escapuliu como água entre dedos. "Lara, o que você está fazendo aqui?" A voz de Clara se tornou suave, mas seu pânico era evidente. O rosto da criança, pálido e assustado, refletiu o desespero de todos ali. Como ela poderia estar ali? Eu não sabia que você estava aqui. Pensei que tinha que te ajudar." A garotinha chorava e a imagem dela ampliava o choque da situação. Clara estendia os braços, a vulnerabilidade da mãe em meio ao caos. "Fique longe, Lara!" Samuel gritou. A necessidade de proteger a criança o fez agir. Mas isso só aumentou a confusão. "Não é seguro." Mas era tarde demais. Clara se lançou em direção à filha. E o impulso dela expôs uma fragilidade que balançou a cena. "Silêncio!" Soares ordenou, a desordem crescendo. A situação, de repente, não era mais apenas sobre traição e segredos. Agora estava em jogo a segurança de uma criança. As vozes se tornaram murmúrios. Ricardo olhou entre Clara e Samuel, a revelação escandalosa pressionando seu cérebro como um peso insuportável. Como Clara poderia colocar a vida da filha em perigo nesse jogo? O ódio e a dor passaram a ser ofuscados pelo desejo de salvar a garotinha. Então, um tiro ecoou. A rotina do caos implodiu. Um dos capangas de Marco disparou a arma. O som estourou como um estilhaço de vidro. "Fuja!" Ricardo gritou, mas a ordem foi abafada pelo pânico que tomou conta da cena. O tiro acertou o chão próximo a Samuel, fazendo todos saltarem. A garotinha gritou e se lançou nos braços da mãe, enquanto Clara lutava para proteger Lara com seu próprio corpo. "Não!" Ricardo rosnou. O impulso de proteger as duas mistura de esperança e medo. "Saiam do caminho." Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e ao mesmo tempo o olhar de Clara o fez hesitar.
Ricardo, não se aproxime. Eles são perigosos. Clara implorou, mas o desespero acabou indo além das palavras. Samuel estava entre eles. A intensidade do desejo de ajudar as duas e o instinto de lutar pela própria sobrevivência se chocando como tempestades. Nesse momento de caos, a detetive Soares, movendo-se como um relâmpago, acionou sua arma e gritou: "Deixem as crianças em paz. E vocês, todos no chão. Agora!" O trolão se perdia rapidamente, mas tudo ficou mais confuso ainda. Clara, tremendo, sussurrou algo para Lara que fez os olhos da menina brilharem de uma forma desconhecida. "Mãe, você disse que ele era o homem que cuidou de mim quando você não estava." O silêncio pesado caiu, e todos pareceram congelar. Lara olhou para Samuel, e o impacto da frase reverberou como um tambor no coração de Ricardo. O que ela estava dizendo? Samuel? Cuidou dela? Como assim? Ele é um estranho. Ricardo sussurrou, afundando em incredulidade. Mas a verdade mais chocante estava prestes a ser revelada. Samuel, então, olhou para Clara com uma ferocidade que ninguém esperava. "Clara, você não me contou que tinha uma filha? Que ela era minha também?" O mundo, sim, pareceu ainda mais distante, e Clara chegou a trair o olhar entre desespero e culpabilidade. A revelação atingiu todos como uma tempestade. Os olhos de Ricardo se arregalaram enquanto os detalhes começaram a se encaixar. Aquela traição não era apenas pessoal, mas algo muito mais profundo. O que estava se formando ali? Uma teia de amor e de desgraça. Agora não eram apenas vidas em jogo, mas identidades. E enquanto tudo girava, a pergunta ecoava na mente de Ricardo: o que mais havia nessa história? E mais crucialmente, quem realmente era Samuel? O silêncio gaga e as perguntas não respondidas continham a essência daquela dor. O que a verdade revelaria a seguir? O desfecho ainda era um mistério, mas naquele momento tudo parecia prestes a explodir. Ricardo ficou paralisado, sem saber se a revelação de Lara era um sonho ou pesadelo. Os olhares estavam fixos nas três figuras: Clara, Samuel e a garotinha. O ar vibrava com a pressão de um segredo que estava prestes a ser esbofeteado no rosto de todos. No fundo, o medo estava crescendo como um monstro das sombras e as paredes do caos estavam se fechando. Lara, ainda nos braços de Clara, olhou para Samuel com olhos grandes, inocentes. "Papai, você vai voltar para casa?" A pergunta cortou como uma faca e o silêncio ficou mais pesado. Clara tremia, combate interno entre a maternidade e os erros do passado. Samuel, por sua vez, sentiu como se tudo que era seu tivesse sido arrancado. Um vórtice de emoções o puxava para baixo. "Papai, eu não sabia." E a forma como a voz dele se quebrou estava tão cheia de dor que fez o peito de Ricardo apertar. "Esse não é o momento, Clara. Você não pode colocar essa criança em perigo." A voz de Soares retomou o controle, enquanto o caos da cena dançava entre aqueles instantes em suspenso. Mas as palavras eram como balas. Toda ação tinha uma consequência, e aquela combinação explosiva ia atingir a todos. Então, de repente, uma nova voz cortou o ar tenso. "Clara, o que você está fazendo com a sua filha aqui?" Era a mãe de Clara, uma figura autoritária que surgiu das sombras. Ninguém esperava sua presença. "Eu disse para você ficar longe." A mulher estava furiosa, o olhar letal, e tudo atingiu um novo nível de desordem. "Mas mãe," angustiada, "ela não tem segurança. Eu não queria que tudo isso acontecesse." Clara estava se defendendo, mas as palavras estavam se perdendo. Havia um equilíbrio tão frágil pronto para se estilhaçar. E a mãe de Clara avançou, os passos firmes, como se fosse resolver tudo pela força. O movimento provocou uma explosão de tensão. Samuel desviou o olhar, incapaz de decidir entre se proteger ou se apresentar como um pai. Ele olhou para sua própria filha, cujos olhos ainda estavam com lágrimas. O conflito entre os adultos só estava se intensificando. Mas no meio desse turbilhão, um robô infantil surgiu entre eles. "Tem alguém aqui que está escondendo um segredo."
Afinal, quem é o verdadeiro pai? O vento parou. O choque cortou a cena. Lara não estava simplesmente brincando. Em seu pequeno corpo, havia uma verdade pesada que estava prestes a eclodir. Samuel, quase sem fôlego, perguntou: Como assim, Lara? O que você sabe? E a garotinha respondeu, a voz firme e clara: O homem com a cara feia me disse que você e mamãe estão mentindo. Ali, o mundo desabou. Todos ficaram em silêncio. A mãe de Clara tentou se aproximar, mas Soares a interceptou, mantendo a situação sob controle, ainda que a tensão fosse palpável. Ricardo olhou para Samuel. O que ele estava escondendo? O robô humano, aquela garotinha inocente, poderia ser a chave para um lado obscuro ao qual ninguém queria dirigir. Quem é esse homem, Lara? Ricardo perguntou, o coração batendo como um tambor. A mente dele estava em uma espiral. Ele não só estava lidando com traições, mas começava a entender que a história estava muito mais entrelaçada do que alguém poderia imaginar. Ele disse que as coisas não são o que parecem, que existe uma verdade sobre você e a mamãe. A inocência da filha de Clara percebeu que ali havia mais do que meras mentiras. Havia um mundo subterrâneo que poderia desenterrar mágoas antigas. Samuel começou a tremer. Seu passado estava sendo exposto diante da garotinha. E o que poderia ser o pior estava prestes a ser revelado. Soares, percebendo que a situação estava aumentando de forma explosiva, apontou a arma em direção ao horizonte. Diga-nos agora, quem é ele? Essa informação pode salvar a vida de todos. Mas Ricardo estava perdido. A necessidade de entender se a criança era mesmo a chave para o mistério estava consumindo-o. No momento de pura adrenalina, os capandas de Marco começaram a se mover. A atmosfera estava à beira de uma catástrofe. Chega de perguntas. Um deles gritou, girando a arma entre os dedos. O desespero estava transbordando. Tudo poderia desmoronar. E então, o futuro ficou em suspenso. O verdadeiro pai, as traições, vidas entrelaçadas, todos segurando segredos que poderiam mudar tudo. Mas a maior revelação ainda não havia vindo à tona. A pergunta mais fria estava pairando entre eles. Quem é o verdadeiro responsável por todas essas mentiras? Em um sopro de ar, a história girou. E, assim como a chama que devora um pedaço de papel, todos naquela cena estavam prestes a serem consumidos por aquilo que nunca esperavam saber. As sombras dançavam, enquanto o pânico aumentava. O desfecho dessa trama devastadora ainda estava longe de ser encontrado. Ricardo ficou paralisado, sem saber se a revelação de Lara era um sonho ou um pesadelo. Ele olhava entre Clara, Samuel e a garotinha, que estava com os olhos cheios de lágrimas. O ar vibrava com a pressão de um segredo prestes a ser exposto. Quem é o verdadeiro pai? Lara, com sua inocência, jogou a bomba no meio do caos. Papai, você vai voltar para casa? A pergunta não era apenas ingênua, era um golpe no estômago. Samuel estava em choque. Ele olhou para Clara e a expressão no rosto dela dizia tudo. Como assim a filha deles estava ali, no meio de tudo isso? Um tremor percorreu Samuel. E ele sentiu que as paredes estavam se fechando ao seu redor. Clara! Samuel finalmente gritou, quase em desespero. Você não me disse que tinha uma filha. Como você pôde esconder isso? A raiva dele vibrou no ar, e Ricardo sentiu a pressão aumentar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. A história deles estava se desmanchando em pedaços. Eu não sabia, Samuel. Eu não soube até agora. As palavras de Clara eram uma defesa fraca. Ouvindo, Soares, ainda tentando manter a situação sob controle, se direcionou para Lara em um gesto protetor. Saia da frente, menina! Mas Clara não se moveu. Ela estava se transformando. A maternidade despertando um novo lado dela. Vá, Lara! Vá para longe! Clara gritou. Mas agora, aos olhos da menina, era um chamado de desespero. Samuel tentou se aproximar. Ele se lembrava do riso dela, das noites que passaram juntos, e agora
Tava tudo desmoronando. E então, em meio ao caos, o inesperado aconteceu. Um carro veloz parrejou no local, o som do motor ecoando, enquanto um homem desconhecido descia. Vestido de forma imponente, com um sorriso malicioso, ele se aproximou do tumulto. Cheguei. Fui avisado que era uma festa, mas parece que estou na minha montanha-russa favorita. A zombaria contida no tom dele fez todos congelarem. Quem é você? Ricardo perguntou, a preocupação tomando conta. A tensão estava amassada e cheia de energia, mas o homem apenas sorriu, como se já soubesse o que estava prestes a provocar. Só um amigo, mas por favor, não me chamem de amigo da Clara. Estou aqui para desmascarar ela. E você também, Samuel. O silêncio foi ensurdecedor. Todos se viraram para o homem. O olhar de Clara era uma mistura de medo e raiva. O que você quer dizer com isso? Ela se aproximou, o físico dela agindo como um escudo em frente a Lara. Vamos, Clara. Você realmente acha que poderia esconder isso para sempre? O que você tem feito? O que vocês todos têm feito, na verdade? O homem abaixou a voz. A aliança que você selou conosco, não sabia que seus segredos iriam desmoronar tão rápido? Por que não conta para o seu filhote quem é o verdadeiro responsável por tudo? O que ele disse estava impregnado de conhecimento e ironia, como se ele dominasse o jogo. Samuel ficou paralisado. Que alianças? Que segredos? Sua voz era uma sombra de desespero, enquanto a revelação o atingia. Ricardo percebeu que algo muito mais profundo estava acontecendo. O homem parecia saber demais. Agora as coisas ficam interessantes. Por que não falamos sobre o que aconteceu naquela noite? O que realmente levou à traição? Ele olhou para cada um, como se pesasse suas reações. O ódio, o pânico, as traições estavam todos juntos em um único ponto de combustão. Quem é você? Ricardo exigiu, o nó na garganta apertando. Era tudo tão confuso, mas o homem riu, um riso divertido e provocador. Alguém que sabe que a verdade é uma faca de dois gumes. E agora, se vocês não se apressarem, a verdade será revelada. E quando isso acontecer, não sei se haverá algo que vocês podem fazer para salvar seus destinos. A provocação encheu o ar e ele fez uma pausa. O clima foi pesado. Ricardo olhou para Samuel, para Clara, depois para Lara. Tudo estava prestes a mudar novamente. O caos que se instalara antes agora parecia um mero sussurro antes do furacão. O que você está insinuando? A pergunta estava ali, à espreita. Eu insinua que a rede de mentiras e traições só está começando. Mas, por favor, cada um de vocês vai ter que escolher. E essa escolha vai determinar quem vai sobreviver e quem não vai. E com isso, o homem virou-se e arrancou o carro em uma derrapagem que levantou poeira, deixando todos em um estado de choque. O silêncio depois da tempestade era ensurdecedor. O que tudo isso significava? Ricardo sentiu como se uma escuridão profunda estivesse prestes a engoli-los. O que mais estava escondido? As palavras do homem ecoavam. Quais segredos poderiam ter mais impacto? E mais importante, quem realmente controlava o destino deles? O horizonte estava carregado, e a verdadeira luta ainda estava por vir. O caos estourou. O homem misterioso desapareceu quase tão rápido quanto havia chegado, deixando a cena em uma confusão ainda maior. Clara, com os olhos cheios de desespero, se virou para Samuel, que apenas balançava a cabeça em descrença. Como você pôde, Clara? O que mais você está escondendo? A dor na voz dele era palpável. Ele desejava entender, mas o nó na garganta o impedia de formar palavras. O olhar da filha, confusa entre os dois, acrescentava pressão à situação. Eu não soube como te contar. Eu pensei que estava fazendo o melhor, que estava te protegendo de tudo isso. Clara respondeu, passando a mão pelo cabelo, tentando manter a compostura diante de toda a pressão.
mas o toque de Lara em seu braço era um lembrete doloroso da realidade que os cercava. E se for verdade? E se esse homem estiver certo? Samuel perguntou. Sua voz aumentava de tom. Clara sentiu o peso da responsabilidade. A desconfiança não era sobre ela, era sobre a segurança da filha, sobre a vida que haviam tentado proteger juntos. A detetive Soares, percebendo a mudança no clima, avançou. Vamos, gente, precisamos de um plano. A coisa está ficando séria e cada momento conta. O comando dela veio como uma luz em meio ao caos. Ricardo, enredado em uma teia de revelações, sabia que precisava agir. O que faremos? Não podemos deixar que esse homem vença. Ele aproveita a nossa fraqueza, disse Ricardo, tomando a dianteira. Ele olhou para Clara e Samuel, buscando uma fagulha de esperança. Precisamos nos unir agora mais do que nunca. E você, pode nos confiar depois de tudo? Clara lançou um olhar desconfiado. Mas Ricardo não era só o homem que havia sido traído. Ele era um sobrevivente. Eu posso, e vocês sabem disso. Precisamos descobrir a verdade todos juntos, e então, depois, poderemos resolver as dívidas do passado. Ele respirou fundo, as palavras saindo com a determinação de quem já esteve no fundo do poço e aprendeu a lutar de novo. Eu vou encontrar esse homem, Samuel disse, o impulso de averiguar tudo o que se passava queimando em seu peito. Quero saber o que ele realmente sabe. E eu estarei aqui com você. Não vamos deixar que nossas histórias, nossas vidas, terminem assim. Clara assentiu, decidida. A cidade pulsava. Uma sirene ao fundo lamparinava a tensão que os mantinha no centro desse furacão. Todos sabiam que as escolhas que fariam a seguir seriam cruciais. O ar estava denso. O destino daquelas vidas interligadas dependia da coragem de enfrentar os ocultos, do poder de uma verdade que ainda não se revelara. Enquanto se preparavam para a confrontação que se avizinhava, Ricardo encarou Clara e Samuel. O que quer que ocorresse, eles não eram mais estranhos, mas aliados, e a cada passo que davam em direção ao desconhecido, juntos eles construíam uma nova narrativa em meio a uma história repleta de dor e traição. E assim o trio partiu. O mistério, as traições, tudo ficava em suspenso. Uma nova jornada começava. Agora é com você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Sua ajuda faz toda a diferença. Queremos saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho eletrizante. E se você conhece alguém que precisa conhecer essa história, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Este é o momento de mostrar seu apoio verdadeiro ao canal.